As secas, as vagas de frio e as ondas de calor são riscos naturais de origem climática. A seca corresponde a um período de tempo em que as condições climáticas de um lugar se alteram devido à ausência de precipitação e aumento da temperatura. As secas podem ser de origem meteorológica ou de origem hidrológica. As de origem meteorológica originam-se devido à escassez de precipitação. A seca hidrológica é causada pelo aumento da temperatura, que leva à diminuição das reservas hídricas, como a redução dos caudais dos rios, albufeiras e lagoas. O fenómeno das secas é mais evidente em áreas de climas quentes e temperados, como a China, o Brasil, a Somália e o Quênia. A posição geográfica de Portugal continental proporciona a ocorrência residual de secas. As áreas mais afetadas são o interior norte, centro e o sul do país. Em Portugal, a monitorização e prevenção da ocorrência das secas é da responsabilidade do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A prevenção das secas passa pela gestão dos recursos hídricos, implementação de medidas preventivas e monitorização constante das reservas hídricas. As secas têm consequências diretas e indiretas. A escassez do fornecimento de água, as restrições à navegação e à pesca em água doce são consequências diretas das secas. A erosão do solo e a degradação da qualidade do solo são consequências indiretas das secas. As vagas de frio e as ondas de calor são outro risco natural da origem climática. As vagas de frio são uma situação meteorológica que ocorre num período de 6 dias consecutivos de temperatura mínima do ar inferior a 5 graus em relação à temperatura média do lugar. Por exemplo, se a temperatura média do lugar for 15 graus e se durante 6 dias consecutivos a temperatura for 9 graus, esse lugar estará a viver uma situação de vaga de frio. As vagas de frio fazem-se sentir com mais frequência na Europa e na Ásia Central e Oriental, nos Estados Unidos e no Canadá. As ondas de calor são uma situação meteorológica que ocorre num período de 6 dias consecutivos de temperatura mínima do ar superior a 5 graus em relação à temperatura média do lugar. Por exemplo, se a temperatura média do lugar for 15 graus e se durante 6 dias consecutivos a temperatura for 21 graus, esse lugar estará a viver uma situação de onda de calor. As ondas de calor fazem-se sentir com mais frequência nas regiões tropicais e nas áreas do Mediterrâneo e do Médio Oriente.